Fala, galera. Então, estamos no ar. Vamos começar aí a nossa aula, nosso semestre de fato, né? Então, até o momento eu posso dizer que o que a gente fez foi basicamente uma revisão, né, do material das disciplinas anteriores e hoje nós vamos iniciar de fato, né, o conceito da orientação ao objeto, né, que é o tópico de relevância, né, é o que justifica, né, essa nossa disciplina é justamente a orientação a objetos. E aí a gente vai entender o que danado, né? O que é, por que desse nome, né? Orientação a objeto. E então existe um conceito para tentar, para justificar, né, esse paradigma de programação. Beleza? Então, os benefícios, né, da tecnologia de orientação a objetos. Então, nossa meta principal, acelerar o tempo, tá, de desenvolvimento, reduzir o tempo e o custo, lógico, da manutenção. Então, esse conceito ele é mais fácil de entender e de adaptar, de evoluir, né, os projetos. O código ele se torna um código de melhor qualidade, um código melhor estruturado, né, de fácil entendimento. A medida é um pouco, você vai ter um pouco de dificuldade para entender o conceito, mas quando esse conceito ele passa a fazer parte do seu cotidiano, né, é um conceito que só traz benefícios, tá? Então, falando um pouquinho sobre a programação orientada a objetos, então o foco, né, está justamente nos dados, então, né, nos objetos do sistema e não nas funções, tá? Aqui a gente tem uma estruturação do programa baseada nos dados, né, não nas funções, tá? Então, no C++ tinha um conceito de estrutura, né, de structs, onde você fazia uma composição ali de dados para poder criar, né, o seu conjunto de informações próprio. E aqui a gente tem o conceito, né, de objetos e de classes. Ah, o objetivo aqui foi de introduzir esse conceito de orientação a objeto, porque as funções elas mudam, né? Então elas mudam mais do que os dados. Então os objetos, né, e atividades do mundo real, a gente vai ter aí um conceito de interação, né? E aí a gente vai entrar também na discussão de alocação de informação na memória, que é de uma certa forma, né, dinâmica, porque ela é feita em tempo de execução do sistema. Né? E o que é um objeto? Então, o objeto é o grupamento de dados e operações que vão representar um determinado conceito. Então, por exemplo, nós temos uma conta bancária e essa conta bancária ela é constituída por um grupo de dados. Então, ela possui um número, ela possui um saldo, e essa conta bancária é possível fazer operações através dela. Então, a gente pode creditar valores e a gente pode debitar valores dessa determinada conta bancária. Um outro exemplo muito comum é um cadastro, né? Então, por exemplo, vamos pegar o sistema, né, do IFBA aí, que vocês utilizam, né, que é o SWAP. Então, lá no SWAP, a gente tem, por exemplo, o aluno do IFBA. Então, o aluno do IFBA é o nosso objeto. Esse objeto ele é composto por dados, né? Nome, CPF, endereço, né? RG, um conjunto de informações. E também vai ser possível realizar um conjunto de operações, como, por exemplo, corrigir nome, atualizar endereço, remover, né? Introduzir, incluir, né? Então, a gente consegue fazer uma combinação de informação, né, e de métodos. Então, os objetos eles são blocos básicos para a construção de um programa. Tá? Eles contêm dados que podem ser usados e modificados. Então, eles possuem uma identidade, uma identificação única, né? Um ID, uma nomenclatura. Tá? Ele possui um estado, então o estado inicial ele não possui valores, né, alocados, e aí à medida que a gente inicializa esse objeto, a gente inicializa ele com informação, com valores, né, armazenados, e aí a gente vai discutir que existem diferentes formas de alocação, né, de valores. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos construtores. A gente possui também uma interface, né, que é para permitir como que nós vamos, como que o desenvolvedor vai interagir com um determinado objeto, né?
Então, existe uma interface chamada de métodos, então as funções elas vão servir, né? Elas vão ser úteis aí para é, elas vão ser como se fosse uma interface de comunicação que a gente vai ter com a programação, né? Com o objeto. E por fim a gente tem um comportamento. Então esse comportamento, né, são operações que a gente pode executar de acordo com um determinado objeto. Então, por exemplo, um carro ele pode ser considerado um objeto, tá? Então, a identidade aí, né, pode ser um número. Então, no caso aí, o número 1, apesar de ser número 1, é uma string, né? Então, é de importância que, teoricamente, esse número ele seja único, né? Ele não pode ter, por exemplo, dois objetos com o mesmo número, tá? Vamos supor, é que nem o RG ou o CPF. Você não pode ter duas pessoas diferentes com o mesmo CPF, né? Então, essa identificação, ela precisa ser única aí. A gente tem um estado, então cor, tipo de pneu, por aí vai, no contexto ainda do carro. A gente tem interface de comunicação, então, né, o volante, pedais, se a gente for analisar a maçaneta, né, para abrir e fechar a porta do carro, pode ser considerado como interface. O sistema de navegação, né, também é um interface de comunicação. E a gente tem um comportamento, né? Então, à medida que a gente gira o volante, o carro muda de direção, né? Se a gente aperta o pedal de aceleração, o carro, né, avança. Se pisar no freio, ele para. Então, esse comportamento ele muda, né? Ele afeta o objeto de uma forma, né? De uma determinada forma. Muitos textos definem um objeto como possuindo duas características somente, que no caso, né, que são as principais, é o estado e o comportamento. Nesses casos, a identidade é uma parte do estado e a interface é uma parte do comportamento. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma conta bancária. Então, a gente tem a representação de um objeto, tá, do tipo conta bancária. Esse objeto ele vai possuir operações, né, creditar e debitar. A gente tem o estado atual da conta, né? O número é um número único, um identificador único, 123x, e o saldo é um saldo naquele determinado momento. E aí, à medida que as operações de creditar e debitar elas forem aplicadas, né, ou executadas, ou esses métodos, né, forem executados, aí a gente vai mudar no saldo, né, vai interferir no saldo da conta. Tá? Então aqui a gente tem quando a gente chama o método creditar, né, acreditando um valor aqui de R$ 20. Então a gente tem uma mudança, né, no saldo, ó, de 354 para 374. A estrutura continua a mesma, né? Os dados, ó, número, saldo, creditar e debitar. Então é imutável. O número é um identificador único, então ele teoricamente, né, ele vai permanecer sempre o mesmo ali, porque se a gente precisar, né, identificar os objetos, a gente consegue através desse número. E o saldo é o que a gente vai estar aplicando, né, as operações, né, e a mudança nos valores vão ser justamente em cima do saldo. E o que é uma classe? Vamos expandir um pouco mais o conceito, tá? Então, uma classe é um agrupamento de objetos que tem como propriedades comum, né, e realizam as mesmas operações, tá? Então, ele descreve como os objetos daquela classe eles são estruturados de forma, né, interna, suas propriedades e operações, e a classe ele é um conceito, tá? E o objeto é uma instância desse conceito. Calma aí, não pira ainda não, que nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, tá? Então vamos fazer uma analogia agora, tá? Podemos ter vários objetos pertencentes à mesma classe. Todos os objetos conta de um banco, né? Um para cada conta. Então, fazendo uma analogia, a classe é como se fosse uma forma do bolo, tá? Então, o que que acontece? Todos os bolos feitos através daquela classe ou todos os objetos instanciados, né? Todos os bolos que a gente fazer com aquela forma, ele vai ter o mesmo formato, tá? Então, ele vai possuir um conjunto de características em comum.
Então, e o conteúdo? Então, a gente pode ter bolo de baunilha, bolo de cenoura, bolo de chocolate. Então, essa mudança, cada bolo instanciado, ele vai ter características particulares. Então, né, o bolo, por exemplo, o sabor, né? Então, a gente vai ter um bolo salgado, vai ter um bolo que pode ser de doce, né? Então, a forma é nossa classe. É o que dá o fundamento para os nossos objetos. E aí, a partir dessa classe, a gente instancia, a gente cria os bolos. Então, o bolo é o objeto. Ok? Conseguiram entender aí essa analogia? Tranquilo. Passa. Então, vamos seguindo. Então, a gente tem aqui, né? No caso, nós temos uma conta, tá? É a nossa classe. A classe conta, né? Vamos supor, nós temos lá o nosso banco, né? E aí a classe conta, a gente vai instanciar os objetos. Então, por exemplo, cada pessoa da turma, ela vai ter uma conta. A conta de cada uma das pessoas da turma, ela vai possuir um número, um saldo, a função creditar e a função debitar. A estrutura é a mesma, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, cada um, dois, três, quatro, cinco objetos. Então, a classe conta permite que esses objetos sejam criados a partir daquela classe. Então, a gente pode ter 5, 10, N objetos instanciados a partir dessa conta. Múltiplos objetos podem ser criados, né, a partir da mesma classe. Então, o objeto é uma instanciação da classe, né? Então, uma variável de uma classe é chamada de objeto e conterá campos de dados e funções. Então, fazendo uma analogia bem grotesca aqui, a gente tem int x, float y, double j, e aí agora a gente pode ter um objeto do nosso tipo, né, da conta. Então, a conta P1 é um objeto do tipo conta, né? Então, em termos de variáveis, a classe seria o tipo, né? Então, int, float, double, string. Então, aqui no nosso caso vai ser conta, tá certo? É a classe. E o objeto vai ser uma instanciação, vai ser uma variável daquela classe, né? Então, a conta x1, x1 é um objeto do tipo conta, né? Que é a classe, a nossa classe. Beleza? Então a gente consegue aí criar agora as nossas próprias classes. Olha que legal. Então a ideia fundamental de linguagem orientada a objeto é a possibilidade de combinar num único registro campos que conterão dados e campos, né, que são funções para estar operando os dados, né? Então a gente tem aí uma estruturação, um conjunto, né, de informações que a gente pode utilizar agora. Mas como declarar uma classe em Java, tá? Então temos uma aplicação bancária que deverá armazenar os dados de todas as contas correntes de um banco, tá certo? Então as contas ela tem saldo número e podemos realizar operações de crédito e débito nessas contas. Então como é que a gente declara, né, uma classe? Bem simples, tá certo? Então o corpo da classe ela pode ter atributos, métodos, construtores ou até mesmo outras classes. A gente vai aprofundar nisso, né, nas próximas aulas, tá certo? Então a estrutura principal e básica, o public class conta, e aí aqui dentro a gente declara, né, o corpo da nossa classe. E aí o que é legal aqui é que a gente vai começar a criar as nossas funções fora do main, fora daquele void main. Que a gente sempre fez, né, um programa principal que tem um void main ali. Então agora nós vamos criar conta.java. A gente vai criar um arquivo, né, que vai ser do tipo classe. E aí dentro desse arquivo, conta.java, a gente coloca, né, o public class conta e aí a gente declara aqui o corpo da classe. Tranquilo, galera? Então, cada atributo ele tem um tipo específico, né, que caracteriza as propriedades dos objetos.
da classe. Então, por exemplo, double string, eles denotam os tipos cujos elementos, né, são reais e string. Então, aqui a gente pode, ó, declarar variáveis, né, dentro da nossa classe. Então, nossa classe conta, ela vai ser composta aqui, né, por duas variáveis, ó, variável número, que vai ser uma string, né? Pô, professor, número int, né, ficou meio dúbio, mas é o número da conta, tá certo? Então, esse número da conta, ele é composto por uma combinação de algarismos e letras, tá? Então, por isso que... E a gente tem aqui double saldo. E nós temos um carinha que, pô, professor, que negócio é esse private, né? Esse private aqui, ele é um modificador, tá? Que a gente já vai discutir um pouquinho mais do que se trata, né? Esse danado. Então, os tipos em Java, a gente tem os tipos primitivos, tá? Que vocês já conhecem aí, que até então, né? Foram os que a gente utilizou. Tem os tipos de referência, então a nossa classe, por exemplo, né? Classes, objetos são do tipo referência, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse string também, né? Porque é uma implementação, né? Que é diferente dos tipos primitivos. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais. Tem as interfaces e temos os arrays ou matrizes, né? Que compõem aí esses tipos em Java. E aí a gente vai discutir também, a gente vai ter uma aula só com arrays, tá? Então, os elementos de um tipo primitivo são valores, enquanto os elementos do tipo referência são referências para objetos. E aí a gente vai chegar num conceito de endereço de memória, tá? Então, sempre quando a gente trabalhar com referência, a gente vai estar referenciando um determinado local, né, na memória. Falar um pouquinho das string, ó. Então, não é um tipo primitivo, então string é uma classe. Então, por isso que o Szinho é maiúsculo. Então, a gente tem os literais, né? Arroba, aqui um caractere e a gente pode ter esse conjunto, né? E o mais, dentro da implementação da string, significa concatenação, tá? Então, se a gente tem maio mais de mais 99, a gente vai ter uma concatenação, né, dessas, um caractere, um conjunto de caracteres, né? Note que a conversão de inteiro para string, né? Então, 99 aqui, ó, se a gente colocar um mais, ele é convertido, né? Então, a gente tem um casting, né, de int para string. Então, há uma conversão implícita de todos os tipos primitivos para string, beleza? Então, o A aqui, ó, que é um char, né? Então, ele também sofre um casting aí de conversão para string. Beleza? Mais alguns operadores, então o que é legal, né? Porque assim, como o Java, como o string, ele é uma classe, a gente tem métodos implementados na nossa classe string. Então, olha que legal. Então, por exemplo, a gente tem um método para fazer comparação de duas strings. Então, string A. Então, a gente tem A.equals. Então, toda string, quando a gente coloca o ponto aqui, se você apertar lá o Ctrl espaço, ele vai mostrar um autocomplete com um conjunto de funções, um conjunto de métodos que a gente pode utilizar. Então, quando a gente tem o equals, por exemplo, ele vai comparar a string A com a string B. Então, o tamanho da string, né? A gente tem a.length. Length é comprimento, né, em inglês. Então, esse método aqui ele retorna o comprimento, né, da nossa string. Então, se você colocar string A igual a crescêncio, entre aspas, então se a gente imprimir aqui o i, ele vai imprimir 10, porque ele vai contabilizar cada um dos caracteres dentro da string, né? Mais operadores, tá, sobre string. Então, é possível a gente extrair um pedaço da string. A gente consegue extrair uma substring, um pedaço daquela string. Então, a gente tem aqui, por exemplo, string saudação, né, bem-vindo, e aí a string S, eu vou dizer saudação, ponto, substring, e aí eu digo 0 é a posição inicial, né, imagine que é um array, tá? Então, 0 é a posição 0 do array e o 3 é a posição, ele vem 0, 1, 2. Então, ele vai pegar a substring e só vai retirar o bem, do bem-vindo.
Então, se a gente fazer uma impressão do S, ele vai lá imprimir, né, somente bem, tá? Então, pessoal, o que é legal, para mais funções, tá, dessa API da string, tem aqui esse Javadoc, vocês podem consultar lá, é aberto, é open, tá? E aí, se vocês olharem esse arquivo, lá vai estar descrito todas as funções, né, que são implementados lá pela classe string, beleza? Então isso é bem legal para quem gosta de minerar informação, quem gosta de que a gente chama de escovar bits, né? Então quem gosta de pegar strings e debulhar, né? Debugar a informação, vocês conseguem extrair, né? Um pequeno pedaço da informação para utilizar nos seus sistemas. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Vamos falar sobre os modificadores agora, os tipos de acesso. Então, esses tipos de acesso, eles especificam a visibilidade dos membros da classe, tá? Então, quando eu digo que um determinado membro da classe ele é private, né, ele é privado, então eles são acessíveis somente para os membros que estão declarados dentro da classe. Então, se eu tenho dois arquivos, tá? Conta.java e o arquivo main.java. São dois arquivos, tá? Se eu tentar acessar qualquer variável de conta no nosso arquivo main, eu não consigo, porque se esses objetos, né, que nem a gente fez, número e saldo, eles estão como privados, né? Então a gente não consegue visualizar eles em outros arquivos, tá? Então somente quem estiver dentro da mesma classe, então eles chamam, podem ser considerados como amigos ou irmãos, tá certo? Membros, quando são considerados públicos, né, public, eles são acessíveis em qualquer lugar aí do nosso projeto, tá certo? Então, se eu colocasse lá a conta número public, string número, então eu digo que aquela string, aquela variável, ela é pública, ela pode ser acessada por qualquer pessoa do projeto, por qualquer arquivo do projeto, tá? Então, quando está como público aqui, ele torna visível. A gente vai discutir por que nós precisamos definir como privado, tá certo? Então, geralmente, na parte privada da classe, são colocados os membros que conterão dados, tá? Dizemos, então, que esses dados eles estão escondidos. Então, tem um termo aí chamado de information hiding, tá? Que é um dos padrões, né, de projeto que a gente vai estar protegendo aquela informação. Ou seja, somente a equipe de desenvolvimento vai ter acesso e vai conseguir manipular aquelas variáveis. Beleza? Então, o usuário só tem acesso ao arquivo principal. Então, o usuário ele não vai conseguir alterar diretamente os valores que estão estabelecidos, né, naquelas como privado, em outros arquivos, em outras classes. Beleza? O conceito de esconder os dados significa que eles estarão confinados dentro da classe e não poderão ser alterados por funções que não pertencem àquela classe. Tá? No exemplo prático, a gente discute um pouco mais, mas esse conceito é extremamente importante, né? Principalmente agora que a galera hackeia muito, né? Os hacks aí estão muito famosos. Então, por padrão, todos os membros declarados com a classe, né, eles têm acesso público, tá? Então, a classe ela é pública, beleza? Mas as informações que são estabelecidas lá dentro, elas são privadas. Aí você fala assim, mas professor, e como é que eu vou fazer para inicializar os valores, né? Então, aí a gente vai chegar em um outro conceito da orientação a objeto, que são os construtores, tá? Esses construtores eles vão permitir que a gente inicialize e altere esses valores e, consequentemente, a gente vai ter um conjunto, a gente pode desenvolver um conjunto de funções públicas e essas funções públicas conseguem acessar, né, esses elementos da nossa classe, tá? Então, a gente vai permitir um acesso indireto, é um acesso controlado, tá? Então a gente tem aqui um exemplo da classe livro, então ele possui o ano de publicação, né, inteiro,
ele possui o título do livro, né, em uma string. Faltou um número de identificação único aqui, né, que seria interessante, uma boa prática de programação. Então a gente poderia botar aqui int id, por exemplo. Beleza? Então vamos definir os métodos, tá? Então os métodos, a gente pode agora, né, um método, uma operação que ele vai estar realizando um conjunto de ações, né, e modifica os valores dos atributos dos objetos. Então a gente tem aqui a função creditar, ela é uma função que não tem retorno, né? E a gente recebe um valor como parâmetro, que é o valor que vai ser creditado na nossa conta. Tá? Então a gente tem um saldo desse valor, ele vai ser creditado na nossa conta. A função debitar também a gente vai discutir um pouquinho mais. Falando sobre alguns detalhes, né, adicionais, é preciso ter claramente, né, em mente que as variáveis número e saldo têm um acesso privado, tá? A gente não vai conseguir acessá-las diretamente, então a gente vai precisar. Qualquer acesso a essa variável fora da classe não será permitido. Somente a função creditar tem acesso às variáveis, pois elas estão na classe. Elas são irmãs, tá vendo? São primos aqui, vizinhos, né? São amigos, né? Então, creditar é público. Então, creditar eu consigo chamar o creditar, por exemplo, nos outros arquivos do projeto. No arquivo main, por exemplo, no arquivo principal. Então, eu chamo creditar, né, a partir da nossa função principal, e aí eu consigo alterar os valores de forma indireta, esses valores que estão protegidos aqui. Beleza? E aí, esse é o conceito, né, do information hiding. Né? É o encapsulamento, é a proteção daquela informação. Não podemos acessar diretamente, né, as variáveis privadas da classe. Desta forma, os campos de dados eles estarão escondidos, né, através do information hide, o que previne aí alterações, né, acidentais. Então, a gente não permite que o usuário tenha acesso direto, né? A gente vai ter que ter uma interface para poder inserir informações, alterar informações, né? E essa interface, essa comunicação, ela precisa ser feita através de métodos públicos. Então, dizemos então que os campos de dados e suas funções estão encapsulados numa única entidade. Então, encapsular ou esconder, né, são os termos técnicos utilizados aí para explicar esse conceito, esse padrão aí. Beleza? Então, ao se criar um objeto, cada objeto da classe ele tem suas próprias variáveis, suas próprias funções. Este é o conceito básico, tá, da programação orientada a objeto. Dados e funções são membros do objeto e variáveis globais agora, né, elas não são mais necessárias, uma vez que a gente tem, né, toda a informação sendo manipulada e guardada, protegida na nossa classe. Beleza? Então, o que é importante também, né, da orientação a objeto é que a alocação da informação ela é feita de forma dinâmica na memória, ou seja, durante a execução do programa, a gente cria o objeto e a gente aloca as informações naquele endereço de memória. Então, o operador nil, tá? Vocês sempre utilizaram o nil ali com scanner, né? Para capturar do teclado. Então, isso significa que vocês já estavam alocando objetos na memória para receber informações do teclado. Vocês já estavam utilizando o conceito de orientação a objeto, apesar de que muitos, né, não entendiam muito esse conceito. Fazia porque se não botasse o nil não funcionava, né? Então agora vocês sabem que esse nil aí é justamente para fazer a alocação, né, do espaço em memória em tempo de execução do programa, tá? Pode ser utilizada tanto para alocação de vetores como alocação de variáveis simples, de outros objetos, de arrays e por aí vai. A liberação da memória é realizada através do Gabbard Collector. Então, essa aqui é uma das grandes vantagens do Java, tá? Na linguagem C++, toda a informação que você alocava na memória, ao final da execução do programa, você precisava desalocar. Se isso não fosse feito, aquele espaço na memória ele ia continuar
alocado ali no sistema até a próxima reinicialização do seu sistema operacional. Então, a grande vantagem do Java é que o Garbage Collector ele já faz essa liberação da memória assim que você finaliza a execução, né, do seu programa, do seu sisteminha, tá? Então, isso é bem legal. Vocês, um problema a menos, né? A grande desvantagem é que isso aí exige, né, um interpretador. Você exige, consome, né, uma quantidade maior, né, de processamento da sua máquina. Então tem os prós e tem os contras, né? Eles te dão muitos benefícios, mas também, né, acaba aí trazendo, né, alguns malefícios, vamos dizer assim, né? Então, a alocação dinâmica, tá, de objetos. Então, no caso de um objeto, a utilização do operador new implicará na ativação da função construtora. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre os construtores na próxima aula, tá certo? Agora nós manipulamos objetos que têm seus próprios dados e funções, como membros. Em alguns casos não é preciso passar nenhum parâmetro como referência, tá? E alguns membros de funções usam diretamente, né, os dados de seus objetos de forma indireta. Então, olha que legal. Os objetos eles se comunicam, né, para poder realizar as tarefas. A comunicação ela é feita através da troca de mensagens ou chamada de métodos, né? Então, elementos individuais das classes são referenciados por meio do operador ponto. Então, se você tem lá o string A e você usa a.length, o operador ponto é para fazer chamada aos métodos. Então, quem são os métodos do nosso objeto conta? Ninguém? Deve estar acreditando? Oi? Eu tô chutando, deve estar acreditar? Justamente, você chutou muito bem, viu? Foi um chute certeiro. Então, justamente, quando a gente criar a nossa classe conta e a gente implementar os métodos lá dentro, creditar e debitar, quando na nossa função principal a gente instanciar um objeto do tipo conta, e aí a gente coloca lá, por exemplo, conta x1, né? É igual a new conta. Aí a gente vai botar x1 ponto, aí automaticamente nas nossas ideias hoje pelo autocompletar, né, a gente vai ter as opções lá, acreditar e debitar. E todos os outros métodos que estão implementados, que foram implementados dentro daquela classe. Então, isso é bem legal. Então, conta C é igual creditar, tá vendo? C ponto creditar. Então, o operador ponto é que faz a chamada aí ao nosso método creditar. Beleza? Então, utilizando a orientação a objeto, né, para desenvolver programas. Então, o desenvolvimento de uma solução é mais fácil quando a gente quebra essa solução em módulos. Então, na aula passada, a gente falou sobre modularizações, né, métodos, funções. Então, já foi uma quebra, né, a gente já fez uma quebra ali de atividades e agora a gente consegue criar classes diferentes, arquivos diferentes, né? Então, a ideia é que toda informação de um determinado grupo ele seja agora separado por classe. Então, conta, provavelmente a gente vai precisar de informações do cliente, nome, CPF, RG. Então, é interessante a gente ter uma classe chamada cliente. E aí, nessa classe cliente, a gente coloca todas as variáveis do cliente e os métodos, né, da classe cliente. Desenvolver módulos separados, é onde cada um é responsável por uma certa parte da solução. Então, esse é o conceito, né, da estruturação, né, a programação modular. E a orientação a objeto facilita essa programação, né, em módulos. Então, aqui nesse contexto, né, a gente tem aí as classes de objetos, né, como os módulos, né. Algumas considerações. Então, a orientação a objeto, ela permite, ela facilita, né, o conceito da modularidade, a implementação, né, desse conceito. Isso que é legal, porque a gente pode reusar, né? Então, facilita a reusabilidade. E ele permite também a extensibilidade. A gente pode pegar um programa que a gente fez e melhorar esse programa, colocar novos métodos, colocar novas classes, novas conexões. Então, isso que é bem interessante.
Linguagens orientadas a objeto tem objetos, classes, elementos fundamentais para construir os programas. Então, estruturas, né, da linguagem permitem um mapeamento direto dos conceitos de orientação a objeto. Então, aqui, galera, tem alguns exercícios, né? Vocês já sabem. A gente vai para a parte prática agora. Mas, assim, pratiquem. Esses exercícios já estão disponíveis. Eu vou colocar no Google Sala de Aula para vocês. Mas a ideia é que vocês pratiquem, tá? Tem que fazer mesmo. Não tem jeito. Para poder internalizar esses conceitos é preciso estar implementando, certo? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo?